Prepara que agora é a hora do show das poderosas que Oi, gente, descendo do salto mais uma vez aqui hoje com vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho de finanças. Aqui ninguém é expert, mas a gente quer desmistificar um pouco o que é aplicação financeira, o que um banco faz, o que uma corretora faz. Então a gente queria mais ou menos dar o tom para vocês, para não terem medo, para vocês realmente começarem a se instruir pela internet, ou até mesmo falando com a gente, deixando perguntas para a gente tentar ajudar vocês da maneira mais fácil possível. Então, hoje a gente vai falar um pouco o que é um banco comercial e o que é um banco de investimento. Aqui no Brasil a gente mistura muito isso. Então, assim, um banco comercial é aquele banco Itaú, Bradesco, aquele banquinho que você paga as suas continhas, ele te cobra por tudo e mais um pouquinho, e ele te deixa pobre. Isso que é um banco comercial. E o banco de investimentos é aquele banco que talvez vocês não entendam, porque no Brasil o banco de investimentos é uma corretora, por exemplo. E normalmente as pessoas no Brasil não têm mania de abrir conta com corretora. E a corretora você consegue fazer operações de longo prazo, curto prazo, médio prazo, e vocês conseguem fazer com valores pequenos, valores altos, quer dizer, você consegue realmente ter um atendimento diferenciado numa corretora do que num banco que vai te enfiar qualquer produto, né, Su? O caso que o banco comercial, como ela fala, o banco comercial é para você ter dinheiro para pagar a conta, ter cartão de crédito e de débito. Ele é usado como comercial, o nome já fala, né, Cris? Comercialmente, para você fazer o seu dia a dia. O banco de investimentos não, é um banco onde você vai trabalhar com o seu dinheiro a curto, médio e longo prazo. No Brasil, o banco de investimento é conhecido como corretoras. Sem propaganda, porque aqui não tem zero de propaganda, o nosso canal é isento disso. Nenhum banco e nem muito menos corretoras. Existem corretoras XP, Rico, Clear, Modal, existe N, que nem existe uma série de bancos, Bradesco, Brasil, Caixa Econômica, que são bancos comerciais. Certo? Morreu. Nos Estados Unidos, na Europa, o conceito de banco de investimento é muito divulgado. As pessoas têm bancos comerciais e contas em bancos de investimentos para justamente preservar o seu patrimônio ou aumentar. Depende muito do perfil de cada um, a utilização dessa corretora. Banco de investimento no Brasil não existe, a gente fala corretoras, tá? Na Europa e nos Estados Unidos nós temos os bancos de investimentos. Aí a gente tem curto prazo, longo prazo, médio prazo. Numa corretora você consegue visualizar toda a gama de produtos que ela oferece. Hoje a gente vai falar um pouquinho de ações, né? Porque por que a gente vai estar falando hoje de ações? O mercado está em baixa, queda total, hora de comprar. Às vezes no Brasil a gente tem uma mania assim, a bolsa caiu. Um adendo? Pode. Hora de comprar, principalmente porque a renda fixa e a poupança, ela não está atualizando nem o seu patrimônio, hein, na gente? verdade, então, eu acho que cuidado. assim, acho que vocês repararam quem teve dissídio aí, que o dissídio está sendo 1%, 1,5%, 2%. Quer dizer, um dissídio de 2%, você pode imaginar que a renda fixa está perto disso. Tá 3%, 3,5%, quer dizer, é isso que você quer ganhar durante um ano? É zero, né? 3,5%, 4% ao ano é zero. Não atualiza o teu patrimônio. Com certeza não. Então, por isso que a gente tá falando um pouquinho de ações hoje. Por quê? Porque a bolsa caiu demais. Tá tudo pela hora da morte, como dizia o outro. Mas quem entende um pouquinho de bolsa diz o seguinte: quando cai, a gente compra. E quando sobe, a gente vende. Então, é momento de comprar. Então, quem quiser ganhar dinheiro nesse momento com ações, e não quer a longo prazo, ou até, sei lá, de repente, amanhã ela sobe. Você compra hoje, amanhã ela já tá com 10% a mais, vende amanhã. Mas assim, como a gente vai falar hoje um pouquinho mais de ações a longo prazo, que a gente chama de buy and hold, né, no mercado financeiro, a gente usa essa terminologia, a gente tem que pensar o seguinte: a gente tem gamas de ações.
Quem não quer correr risco, né, Su? Compra ações de banco, gente. Compra Itaú, compra Bradesco, compra Banco do Brasil, ou até não Banco do Brasil, porque eu, de preferência, não mexo com nada que é do governo, Termoelétrica. Tudo que é ligada com estatal, a Cris não compra. Eu mexo um pouquinho, mas tem cá minhas dúvidas para indicar. Na verdade, gente, a gente até pode depois falar um pouquinho que tem alguns sites que podem ajudar vocês nessa escolha. A gente tem um site chamado Fundamentos, que a gente vai lá e olha quanto que aquela empresa anualmente deposita para você como juros do teu patrimônio. Então, tem algumas empresas, como Termoelétricas, Tiete, Itaê, que você pode comprar e aí você vai ver que você consegue ganhar 6, 7% ao ano. Exato. Então, são empresas boas, que apesar de distribuem dividendos. Então, assim, quando eu falo que ela vai te dar juros, na verdade, essa é a palavra correta, dividendos. Eu falei juros para vocês entenderem melhor como funciona. Mas, na verdade, é isso mesmo. Quando você compra uma ação, o que você tem direito uma vez por ano, ou trimestralmente, ou uma vez por mês, dependendo de cada empresa, como que ela formata, né, os dividendos, você vai ganhar ou uma vez por mês, ou uma vez cada 6 meses, ou uma vez cada 3 meses. Isso vai ser ela que vai definir, mas quando você compra, você já sabe como ela trabalha. Simplesmente é só olhar nesse site Fundamentos que você vai ver lá quanto que ela está pagando anualmente e quantas vezes por ano ela paga. Que é muito legal, né, Su? Agora, abrir conta é muito fácil, gente. Eu vou fazer aqui uma comparação básica. Se você consegue comprar pela internet camiseta, sapato, essas coisas todas, e ainda esperar no correio chegar, que é a coisa mais difícil, né? Você consegue abrir uma conta em qualquer corretora, porque você digitaliza, fotografa os teus documentos, manda para lá e eles já abrem a sua conta. E tem muitas corretoras que você não precisa nem de dinheiro para abrir. Você abre a conta independente de você fazer o aporte. É lógico que você só vai conseguir trabalhar com esse dinheiro com os aportes lá na corretora. Então é muito fácil. Cada corretora tem um custo, né? Custo diferente. Aí você tem que pesquisar o que é interessante para você. Nós não vamos falar de custo de corretora porque cada uma é diferente. Você entra na internet, você vê a XP é uma, e é por investimento também. Cada investimento é diferente, um custo diferente. O que ela vai cobrar de você. Infinitamente menor do que uma corretora de banco. Então, assim, a gente tem que hoje começar a prestar atenção nisso, porque assim, você quer ganhar dinheiro, você tem que pagar menos, o teu custo tem que ser menor. O custo é importante quando você está investindo. Então, assim, não adianta você, tudo bem, eu vou investir 1 milhão. Legal, então eu vou investir numa super corretora que cobra um pouco mais caro, mas eu tenho um volume alto de dinheiro, ótimo. Mas se você tem um dinheiro pequeno, você pega uma Clear, que tem um custo bem mais baixo e você consegue comprar uma açãozinha. Hoje, como que você compra uma ação, gente? Abriu a conta, como a Su falou, na corretora. Você vai entrar na internet, eles chamam de home broker. E aí tem lá, compra e venda. Aí você vai pôr, normalmente vamos falar assim, cada empresa, ela tem uma terminologia, né? Então, por exemplo... Terminologia. Então, vamos falar, por exemplo, Itaú. A terminologia dele é Itube 4. E aí você vai lá, põe quero comprar Itube 4. Magazine Luiza. Maglu. Aí você põe lá Maglu. E aí aparece a Magazine Luiza. Então, assim... Excelente! E dica! Fica a dica. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer? Começar só a entender essas terminologias que acontecem devagar, no home broker. Calma. Mas, gente, a internet tá cheia de curso de graça. Exatamente. É só entrar na internet e procurar lá. Quero entender de bolsa de valores. Vai aparecer, assim, centenas de cursos. E detalhes, quando você abre a conta nessas corretoras, tem corretora que você só de se cadastrar, você já participa das aulas que eles dão. Sim. Ou então tem investimentos ao vivo que vocês podem fazer junto com os analistas financeiros das empresas. Então O que a gente queria efetivamente é mostrar para as nossas internautas
que na verdade... Nossas seguidoras. Seguidoras, clica aí, gente, dá um clique aí que gostou. A gente quer mostrar pra vocês que qualquer um pode fazer. Desmistificar, que às vezes a gente fica achando, ai, só quem trabalha em mesa de banco que consegue fazer isso. Ai, só quem entende de bolsa de valores que sabe fazer isso. Outra coisa, assunto de homem. Isso não é um assunto de homem, gente. Não. Isso é um assunto de pessoas que querem ser gestoras do seu dinheiro. Ninguém trabalha aqui pra caramba, pra não falar um palavrão, né? Ninguém aqui trabalha pra caramba pra delegar pro outro o dinheiro. Pra amanhã o seu dinheiro não dar certo ou dar certo, foi o outro que fez, foi o outro que acertou. Não. Isso tá na nossa mão com muita facilidade. E a gente queria muito que nós, mulheres, né? Agora a gente vai dar uma de feminista aqui. Que não é o caso, mas... não estamos falando disso, de feminismo. Mas assim, quando a gente entra nesse assunto... acontece que a gente vê que, é um mundo masculino. Infelizmente, as pessoas acham, e principalmente nós mesmos, mulheres, achamos que é um mundo masculino. Mas não é. É só a gente ter calma, ter tranquilidade, entender um pouquinho de como funciona, que a gente consegue fazer todo o processo sozinha. Tô falando de mim, que não entendia nada disso, acabei entrando, gostando, e tô aqui dando a dica pra vocês. A Sueli a mesma coisa, foi um interesse pessoal, né? Então assim, ela achou que era interessante, assim, olha, vou conhecer. Como que eu vou conhecer? Google. Isso. Gente, e outra coisa, teve uma hora, teve um estalo na minha vida, que a Cris, como uma mulher quase de 55 anos, eu como uma mulher de quase 60, percebi que a gente vai perdendo valor no mercado, e que isso vai ser uma outra história, e que a gente ia ficar no mercado. Eu comecei a pensar, preciso fazer gestão do meu dinheiro, porque ele vai ter que me sustentar, porque o mercado de trabalho aí fora não vai me absorver, como não me absorveu. Exatamente. É fácil, gente, infelizmente a gente chegou no momento da aposentadoria. Você chega no momento da aposentadoria, ninguém te quer, ponto, é quase passivo. Então você não pode pensar que você vai pagar uma aposentadoria e receber, porque não vai, tá? Sim. Quem que vai sobreviver com a aposentadoria? Gente, não dá. E nossos governantes estão aí tentando fazer alguma coisa com a Previdência. Pra tirar essa porcaria da gente. Não estão conseguindo. Esse pedacinho que a gente tem. Não estão conseguindo. E o problema é que não vai ter dinheiro para pagar essa aposentadoria, nem essa pequenininha. Então, faça você gestão do seu dinheiro. O que a gente quer, gente, é incentivar vocês a entrarem por um outro caminho que não seja de banco. Entrar numa corretora, efetivamente numa corretora, entendeu? Entender que o trabalho da corretora é diferente do trabalho do banco e começar a dar alguns passos. Gente, a gente consegue investir com R$100 numa corretora. Gente, um dado importante, que depois eu posso conferir, mas eu tenho ele de cabeça mais ou menos. Menos de 5% da população brasileira trabalha na bolsa hoje. Trabalha com a bolsa hoje. Então o pessoal fala assim, como é que é? É todo mundo investir dinheiro? Elas estão ensinando a investir, falando de investimento, e as pessoas param de trabalhar? Não, gente. Primeiro, não é isso, né? Não é isso que nós estamos falando. E outra, dá trabalho investir. O que a gente está falando é um pouco assim, poupança e previdência, não. Busca outras alternativas. Depois a gente vai falar de fundos de investimento, depois a gente vai falar de outras coisas. E é importante você dar o seu clique e dar o seu comentário e a sua pergunta. A sua pergunta. Você tá com dúvida? Vai vir no pessoal, fala com a gente, escreve lá, porque nós vamos ajudar você a resolver. E não existe vergonha, né, Cris? Não, sem preconceito, gente. Acho que assim, mulher tem que ajudar a mulher. Para com aquele papo de que só porque é mulher você vai olhar de cara feia ou vai tentar pôr pra baixo. Ou então não vou perguntar pra elas, porque essa pergunta é muito básica. É ridículo. Como eu não sei isso, não tem problema nenhum. Ninguém nasceu sabendo, ninguém é obrigado a saber. A gente tá aqui justamente falando pra você, olha, vai lá, pergunta, tira a sua dúvida. Porque a gente tá abrindo um espaço. De vez em quando é um jeito que te explicam que você não tá entendendo, porque as pessoas tentam vender dificuldades, né, Cris? Gente, eu preciso dar valor ao meu trabalho. Para dar valor ao meu trabalho, o banco, a corretora ou qualquer outra pessoa vai falar que aquilo é um bicho de 7 cabeças. Às vezes não é bem assim. Aqui já trabalhou no banco, e eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho um filho que trabalha em banco.
mas que não investe em banco, né? Mas ele sabe de investimentos porque ele vem com a minha bagagem, certo? Exatamente. Mas ele sabe que dentro da instituição que ele trabalha, nenhum gerente de banco sabe falar sobre investimentos, hein, gente? Não, eles têm, na verdade, o que acontece? Eles têm pacotes. A gente é obrigado a vender o que o banco quer vender. E normalmente o que o banco quer vender é bom pra ele, não é bom pra gente. Então, assim, a partir do momento que a gente entende isso, eu acho que vale a pena a gente começar a olhar dos lados, entendeu? A gente não tá aqui pra falar mal de ninguém, nem de banco, não, nem porque é necessário, de gerente, um banco comercial é necessário, é necessário. O que a gente tá querendo é falar pra vocês, do seu futuro. se instruam, deem uma olhadinha, vai atrás, entra num site aí de algum professor da internet, busca saber, eles fazem cursos por preços super interessantes, assim, não é muito caro. E mesmo no YouTube, você vai procurar várias aulas de graça. Tem de graça. Todos os dias tem aula na Rico, tem aula na Clear, de graça, de graça. Então, não pode se manter na ignorância, exatamente, né? Ignorância não significa burra, tá, gente? Ignorância significa quando a gente assunto que vira tabu. Isso, você não sabe daquele assunto. Eu mesma sou uma fica com medo, né? Eu não sei e fico com medo. Isso. Não, eu não sei, mas eu vou atrás e vou tentar descobrir. Pronto, né? É isso que a gente tá pedindo pra vocês, mulheres, que vocês sejam um pouquinho mais curiosas nesse assunto. Por quê? Porque eu acho que daqui pra frente a gente vai ter que pensar na gente, na nossa aposentadoria. O governo, a gente não pode contar. Então quem vai ter que pensar nisso somos nós mesmas. Olha. E tipo assim, o brasileiro não tem mania de guardar dinheiro. Gente, vamos parar com isso. Nós temos que guardar dinheiro, sim. Salvar o dinheiro, né, Cris? É salvar o dinheiro. Você tem um filho, tá com 16 anos, 17, 20, começou a trabalhar. É o primeiro aprendizado que ele tem que ter. Gente, a mesada nos Estados Unidos, ela é instituída para ensinar as crianças a trabalhar com dinheiro. A mesada veio para o Brasil com outro conceito. Mas não é o conceito. O conceito não é esse. O conceito americano era você poder pagar. Muitas vezes eles limpavam jardins, eles eram jornaleiros e eles recebiam a mesada, levavam o lixo para fora e eles recebiam aquela mesada. Mas o pai fazia com que ele vivesse das brincadeiras deles, de presentinho, disso, daquilo, com aquele dinheiro e queria saber quanto sobrava no final. Então, estava ensinando o filho a lidar com o dinheiro. Gente, é mudar o mindset. Na verdade é isso, muda a cabeça, abre para esse tipo de informação que é muito importante para o futuro dos nossos filhos, se a gente não fez nada sobre isso. Agora, se a gente já tá fazendo, ótimo. Quem já tá fazendo, parabéns. Quem não tá fazendo, vamos começar a fazer. E vamos começar a ensinar os nossos filhos. No Brasil, a gente precisa aprender a dar bons exemplos. E eu acho que isso é um ótimo exemplo que a gente pode estar dando e uma ótima dica. Hashtag fica a dica pra vocês. Não dizem que a gente não consegue mudar o mundo? Não, eu também acho que a gente não consegue. Mas muda o que tá na sua volta, porque aquilo é contagiante, vai contaminando. É assim que se espalha a peste, não é? Exatamente. Então que seja uma peste boa, né? Que seja positiva para todos nós, tá bom, gente? Descendo no Salto fica aqui e até o nosso próximo programa. Um beijão. Deixa suas dicas, né? E as perguntas, né, gente? Vocês querem falar de investimentos, outros tipos de investimento? Podem deixar que a gente fala. E deixa as perguntas que a gente também vai responder. Beijo, tchau.